Olá, pessoal, eu tô aqui com a Luli. Luli de verdade, pra muitos. Mesma. Seja bem-vinda ao canal. Obrigada. Tô super feliz de te receber aqui. 2 anos de negociações, né? Foi. Os o meu pessoal encontros, fala né? com o seu pessoal. Nosso staff tá tentando acertar isso já faz muito tempo, né? Idas pro Rio que não rolaram, vindas pra São Paulo que não se as rolaram. pessoas veem isso, elas vão achar realmente que a nossa agenda é tipo assim, Cate Blanchett e Tom Hanks. Será que vão se encontrar algum dia? Será que vai dar pra fazer esse filme, né? Será que... Tô bastante feliz. A gente tem um vídeo também. A gente acabou de gravar um vídeo pro canal da Luli, então vou linkar tudo aqui, vocês deem uma olhada. Os vídeos são complementares, estão meio que falando das mesmas coisas e ao mesmo tempo não também. É, não tem ordem, é tudo assim Exatamente. junto. É um hiperlink assim meio aleatório, mas vale a pena assistir o todo, né? No mundo ideal, a gente estaria vendo os 2 vídeos ao mesmo tempo, assim. Tipo na Matrix. Total. Bom, mas queria que você se apresentasse. A Luli ela carpiu o mato Da internet. da internet, do YouTube. Principalmente quando a gente fala de canais de cinema. Então, enfim, você viveu ali, sei lá, 8 anos que você já tá, né? Nessa loucura. Então você viu muita coisa acontecer, né? Muita coisa nascer, muitas ondas... Sim. Emergirem, né, e mudarem depois. Queria que você comentasse um pouco sobre sua trajetória, resumidamente, e como que você tá vivendo hoje, assim, como tá seu momento hoje com relação ao YouTube. Acho que nem necessariamente cinema no YouTube, acho que é mais abrangente, né, no papo aqui. Nossa, adorei que você falou que eu carpio o mato da internet. Vou usar isso agora. Porque eu costumava falar que eu sou a idosa da internet. Porque, tipo assim, o meu canal surgiu em 2011. Quando eu criei... Só parênteses, foi quando eu criei o CinemaScope. Ai, olha só, uma de convergências de ideias. Exatamente. Em 2011, me falaram que eu tava atrasada, porque a onda dos vlogs já tinha passado, que era 2010. Kéfera, PC, Cauê e Felipe Neto. Eram os 4 youtubers grandes. E eu nunca tinha visto conteúdo de ninguém. Eu conhecia a Kéfera porque a melhor amiga dela é prima de uma amiga minha que eu tinha em Curitiba. E daí a gente se encontrou uma vez numa festa. Enfim. Aquela é de Curitiba também, né? Exato. Então eu não tinha essa ideia, assim, de fazer um canal pra ficar famosa e tal. Então eu tenho um vídeo que é sobre a minha trajetória que é bem mais completo e tal. Links aqui na descrição, meninas. E então... Eu saí de um momento onde eu tava super deslumbrada com a internet. Eu sempre fui early adopter. Tipo assim, surgiu o Twitter, criei uma conta. Surgiu o Facebook, criei uma conta. Entrei no Orkut quando era por convite. Nossa, Só tinha gringo. Então, tipo, eu sempre fui aquela pessoa que tinha uma rede social nova, eu tava lá. O YouTube, curiosamente, eu só assistia, tipo, vídeo de gatinho, essas coisas assim, quando não era realmente uma plataforma de rede social e tal. Era meio que um depósito de vídeo. Depositube, né? Isso aí. E daí eu vim nesse momento muito deslumbrada com a internet. A internet é um lugar onde a gente pode fazer tudo. A gente pode falar o que a gente quiser. Uma geração Y super feliz com esse momento. Eu tava vendo Euphoria, eu tava pensando a respeito disso, né? Geração Y, geração Z. Porque... nós tivemos uma infância analógica. A gente brincava com jogos de tabuleiro, com videogame, daquele de botar fita, soprar fita, né? Sim, total. Então, era uma coisa diferente. A gente começou a usar a internet depois de alfabetizados, já sabendo mais ou menos, e daí a gente foi descobrindo essa coisa de que você não pode dar suas informações pessoais na internet e tal. A geração Z, não. Foi um processo que foi acontecendo enquanto a gente tava também entendendo ele e vivendo. Isso, né? descobrindo, Não era, tentativa e nasci, tá lá, erro. já tem as Exato. regras, né? As regras estão sendo construídas, né? Exatamente. Então a geração Z já nasceu com as regras e a gente, geração Y, tá aí, tipo, vamos descobrir. Então, no começo do meu canal, eu sempre fui muito entusiasmada, eu sempre quis fazer colaboração com todo mundo, e colaboração é o jeito de conhecer gente nova e fazer todo mundo crescer, porque na internet, se você tá vendo um canal, não significa que você não está vendo o outro. Tipo, a pessoa que vê o seu canal, ela também pode ver o meu e não tá roubando a audiência. Quebra um pouco essa ideia muito não aplicável ao YouTube, na minha opinião, que é a ideia da concorrência, né? Na TV tem isso. Se você tá vendo Globo, você não tá vendo SBT e não tá vendo Record. Sim. Então, no YouTube, todo mundo pode crescer junto. Então, vamos lá, demos as mãos e fomos, uhul. Só que daí, o YouTube começou a entender o papel dele aí com essa comunidade, começou a ter mais creators. Então, tipo, quando eu comecei, eu mandava e-mail para as empresas explicando que era o meu canal no YouTube, explicando que eu queria fazer uma publicidade. E as pessoas entendiam o meu trabalho como uma blogueira. Aí eu tinha que explicar que não era realmente um blog, era em vídeo e tal, mas beleza. Hoje em dia, você não tem condição de chegar
chegar numa empresa pra conseguir uma publicidade. A publicidade vem através da agência, que é tipo agência com a gente, com intermediários, e chega em você, que é, a gente tem tal valor pra fazer tal briefing num vídeo de 2 minutos, você topa ou não? Se você não topa, tem 1000 outros canais pra querer fazer isso, sabe? Então, foi daquele deslumbramento com uma certa, tipo, acho que o meu momento talvez já tenha passado, sabe? O auge do meu canal foi em 2016, eu viajei todos os meses pra fazer junket, entrevistei o elenco de Stranger Things no set, na primeira temporada, tipo, ninguém conhecia a série. Entrevistei o Tom Hanks, quando ele fez o filme Inferno. Então, tipo assim, em 2016 eu tava assim, no auge e fechando muita publicidade. Em 2017, o peso disso tudo finalmente caiu sobre mim e eu não aguentei mais. Então, eu tava vivendo um momento de realização profissional, eu comecei a fazer os vídeos pro Canal Brasil. Eu tenho uma série lá tinha uma série, né? Ainda está lá disponível, de história do cinema brasileiro. Então, eu me orgulho muito desse projeto. Muito bom. Ao mesmo tempo, o pessoal do Canal Brasil sabia disso, né? Eu comentei com eles que eu tava passando por um momento de depressão, não sabia se era depressão, mas um momento depressivo que eu não tava, né, sabendo direito. Então, o Canal Brasil foi o único veículo onde eu tava colocando meu conteúdo. As pessoas achavam que era por obrigação contratual, que eu não podia postar nada no meu canal, mas era porque eu realmente tava tão mal que os meus esforços estavam pra cumprir o que eu tinha estabelecido lá com o Canal Brasil. E era um tipo de vídeo que demandava muito. Né? Demandava muito. Então, tipo, foi muito bom. Não teria conseguido se não fosse a ajuda do Lucas, meu namorado, do canal Zumerismo, que ele, tipo, fazia captação e editava e praticamente me botava no chuveiro pra tomar banho, pra me arrumar pra gravar o vídeo, sabe? Porque eu tava lá o dia inteiro, tipo, odeio minha vida. E me sentindo culpada por isso, porque tinha tudo que eu queria. Então, a internet virou essa coisa, assim, de as máquinas que querem likes e você tem que entrar no compasso deles, né? Do YouTube, do Instagram, do Facebook. Então, eu tava dançando essa música no compasso deles até que cansou, não dá mais. Tipo assim, eu fiquei de 2011. Ninguém aguenta isso. Ninguém aguenta. Tempo, né? De 2011 até meados de 2017, eu não tinha tirado férias. Eu não tava, tipo, descansando. Não tinha final de semana, feriado. Eu tava sempre trabalhando. E muito louco, porque você não tem chefe, você não tem horário. Então, você pode relaxar, mas você não relaxa. Porque você tá o tempo inteiro se cobrando. Foram esses 6 anos de trabalho muito intenso. Isso já toca num ponto que é um pouco essa ilusão que a galera da vida acha perfeita. Da vida perfeita e de justamente isso. Nossa, mas a pessoa trabalha de casa, ela grava uns vídeos lá no quarto dela. Melhor trabalho, fica conhecendo famoso, fica sendo convidado pras coisas, ganha recebidinhos. Mimos. Mimos e tudo mais. E aí as pessoas têm essa ilusão, só que no final, sei lá, eu saí do meu trabalho e eu posso falar com certeza que eu tô trabalhando 10 vezes mais do que eu trabalhava no meu trabalho fixo. Quando você é empreendedor, e isso é uma coisa que eu não tava planejando ser... Porque a gente não é ensinado a ser. Não! Tem essa também. E eu imaginei assim, se eu for empreendedora, eu vou ter tipo um restaurante, sabe? Não imaginei que o meu canal seria uma empresa. Sim. Então, quando eu consegui me fortalecer mentalmente pra voltar a fazer conteúdo pro meu canal e tal, eu falei, cara, eu não vou fazer algo que não me dê prazer. Então, eu posso fechar publicidades e tal, mas eu vou ser muito mais criteriosa com o que eu fecho. Eu já era criteriosa, tipo assim, antes de eu ter o meu breakdown aí, eu tava fechando, teve um mês que eu fechei 5 publicidades, sendo que eu tinha 4 vídeos pra postar. Então, tipo, foi meio que uma negociação com o último que fechou pra, tem como a gente botar isso no Instagram, sabe? Só que não eram 5 publicidades que eu tava fazendo só pra ganhar dinheiro. Sim. É porque eram 5 publicidades que eu realmente gostei, que dava pra fazer. Porque se eu fechasse tudo que aparecesse, talvez eu tivesse 15 publicidades no mês. Sim. Então era um período de muita demanda, assim, e o meu canal era um dos poucos sobre cinema, né? O meu canal foi o primeiro a falar de cinema apresentado por uma pessoa só, o primeiro apresentado por uma mulher. Então... E é um outro ponto também, já aproveitando esse gancho, que... Sei lá, eu queria fazer um estudo sobre isso, tentar descobrir. Todo mundo comenta, nossa, por que tem poucas mulheres falando sobre cinema, poucos canais de mulheres falando sobre cinema? Tudo bem, o problema não é o YouTube, o problema não são as mulheres não gostarem de cinema, né? É uma questão que vem... da nossa sociedade. Da sociedade, do que tipo de incentivo as pessoas têm pra entrar em áreas como audiovisual. Sei lá, tem muitas variáveis aí. Mas é muito louco isso, porque uma época eu tava muito fissurada na coisa do analytics, no sentido de ficar analisando um pouco isso, né? O comportamento das pessoas. E a coisa do gênero era uma coisa que me intrigava muito, porque eu conversava com amigos meus que tinham um canal sobre cinema, e aí, se bobear, o canal deles tinha uma taxa de gênero feminino, né? Que assistiu o canal melhor do que a minha. Isso pra mim não fazia sentido.
Nossa. Porque eu ficava pensando, pô, sei lá, de repente rola uma identificação, né? O fato de eu ser mulher e tudo mais. Tipo, rola uma identificação, né? Porque tem muitas garotas que comentam isso, me mandam mensagem, que eu esbarro em eventos e tal, e falam, nossa, é tão legal que é uma mulher fazendo e tal. Só que isso em número não se reflete muito. E aí agora, sei lá, quase 4 anos fazendo, esse ano, que começou a ficar mais, sei lá, quase 50-50. Mas antes era, sei lá, 89-11. Quando dava 70-30, eu tava assim, printando e postando no Twitter. Tipo, nossa, tô muito feliz, 30%, sabe? E aí hoje em dia já rola assim, 45-55, sabe? Mas foi um trabalho, né? O meu canal, ele começou não sendo sobre cinema, então tinha um público feminino muito grande. E daí, quando eu comecei a focar em cinema, eu comecei a ver o público masculino aderindo cada vez mais e mais e mais. E eu tive que romper essa barreira com as pessoas que me conheciam, tipo, seja do ramo, né, de publicidade, sei lá, ou pessoas offline que só queriam saber o que eu tava fazendo. Porque quando eu falava que eu fazia vídeo pra internet, as pessoas automaticamente, beleza, maquiagem, moda, por causa do meu cabelo. Sim. E porque eu sempre tô maquiada, eu sou vaidosa e tal. Aí eu falava, não, eu falo sobre cinema e tal, a maior parte do meu público é masculina. Por muito tempo foi a maior parte masculina. Hoje em dia tá meio a meio. Tipo assim, se pende pra um lado é 1, 2, 3%. Então eu fico muito feliz com isso e eu acho que tem a ver com o trabalho que eu tenho construído. Eu tenho conhecido pessoas que falam que conheceram o meu canal e foram fazer faculdade de cinema. Isso é muito legal. Hoje em dia eu tô recebendo feedback de que as pessoas já estão formadas. Sim. Você tem noção disso? 8 anos Isso fazendo que é o internet. louco do tempo, né? Uma coisa a gente tá muito falando do doido. PC Siqueira, né? Desses primórdios. Teve uma entrevista que ele deu que ele falou: o louco de você estar tanto tempo fazendo isso é que o seu canal vira uma timeline da sua vida. Da sua vida. Aham. Você olha pro seu eu de 8 anos atrás, a sua vida tá ali, né? Os últimos 8 anos da sua vida tá lá. Documentados. Não é Com louco muitos isso? filtros também. Não, lógico, né? Com Esse certeza. é o problema, porque a Mas gente é uma acha que o maneira que de é da acessar internet o é vida seu real. eu de alguma forma, Sim, né? com certeza. No Você tá passado. se vendo em vídeo. Sim. Tipo, na época que eu tava em Curitiba, em São Paulo, e assim que eu mudei pro Rio, eu tinha muito reflexo da minha criação ali em cima de mim, né? Tipo, eu fui criada num ambiente muito privilegiado. Apesar de eu ser bolsista de uma escola particular, era uma escola particular, sabe? Então, eu vim de todo desse universo curitibano, onde não existe tanta mistura quanto o Rio de Janeiro. Sim. E daí o Rio foi meio que se encontrando brechas assim dentro de mim e se infiltrando, sabe? Então eu vejo como eu tô bem mais assim relaxada com algumas coisas e vi também o que fez ser relevante e ter o meu papel dentro da internet, o que fez com a minha personalidade, porque eu sempre fui humilde no sentido de que dinheiro não compra felicidade, de que todo mundo é importante, não é porque a pessoa tem um trabalho que a sociedade não acha digno que ela deve ser tratada com menos dignidade. Mas você achar que você tá no topo e você nunca vai sair do topo. É muito louco pensar isso. Eu vi recentemente o stand-up do Aziz Ansari, que ele fala justamente isso, que tudo pode ir embora assim. Assim. E você não sabe quem você é ou o que você vai fazer. Se você quer recuperar, você às vezes fica muito naquela pira meio ridícula, assim, de tentar fazer a parada e todo mundo tá vendo que não tá funcionando. Sim. Meio que o bobo da corte, assim, Uma né? caricatura de você mesmo. Então eu penso muito a respeito disso, assim, o que eu quero, o que eu gosto. Eu não boto coisas no YouTube que não tem a ver comigo ou que eu goste. E se alguma vez alguma coisa passa por isso, eu fico me sentindo mal, assim. Porque o meu canal do YouTube é o meu filho. Sim. Tipo assim, no Instagram eu até faço algumas coisas assim mais leves, mais descompromissadas, mostro os recebidos e tal, que é uma coisa que eu não colocaria no meu YouTube. Mas, cara, pra uma parada entrar no meu YouTube e eu não gostar dela, nossa, isso vai me fazer muito mal, sabe? A gente tem um nível de preocupação que justamente fazem as coisas serem encaradas de uma outra maneira, né? Num outro tempo e tal. Mas isso não é condizente com o mundo que a gente tá vendo agora. Não é condizente com o mundo do próprio YouTube, com a internet, com tudo, né? Com o mundo. Ponto. E o que você falou também da coisa das séries. Tem um pouco essa ditadura das séries agora. Eu já recebi muito essa demanda, essa cobrança até do tipo, quando vocês vão começar a falar de séries? Sabe? Tem um pouco... Porque tá todo mundo começou a falar. vocês têm que não, começar já também. tá rolando, né? Já tá acontecendo e tal. Então, é um pouco uma resistência nossa, assim, de tipo... A gente não fala de séries, mas a gente também tem um olhar um pouco aberto, assim, no sentido de que a gente... Lógico que o cinema é nosso foco, mas uma coisa que eu gosto muito, eu acho que o canal tá caminhando cada vez mais pra isso,
é um pouco esse diálogo do cinema com outras áreas, né? Que eu acho que é muito importante. Então, cinema e literatura, cinema e música, cinema e política. Eu acho que o YouTube, mesmo que tem muita porcaria e tem uma saturação lá, acho que tem muitos canais que também estão se destacando hoje justamente por conseguir fazer esse intertexto, assim, sabe? Entre várias áreas e aí promover uma reflexão, sabe? Ou sei lá, partir de um filme, partir de uma música ou de um poema pra fazer uma reflexão. Eu acho isso super legal, é uma coisa que eu tento muito. Eu tenho um vídeo que ficou super marcante, assim, no nosso canal, que foi um vídeo que tava zero planejado, porque foi um garoto do Rio, que faz parte da equipe e tal. Ele fez o vídeo, ele mandou pronto. Ele não avisou que ia fazer nem nada. E foi um dia depois do primeiro turno das eleições. E o vídeo é sobre fascismo no cinema. Ai, legal. E aí a gente soltou, tipo, sei lá, segunda-feira, assim, sabe? E ele só mandou um vídeo e falou, fiz um vídeo aí. Um vídeo de ensaio incrível. E ele fala de vários filmes que discutem a questão do fascismo, baseado num texto do Humberto Eco, que ele fala sobre as características do fascismo. Então ele relacionou um filme a cada característica. Então é tipo uma tese, né? O vídeo, assim, sabe? E aí foi incrível. Mas muitos comentários, as pessoas amaram, mas teve muita gente que falou, nossa, agora vão ficar falando de política, vão não sei o quê. Mas, gente, assim, a gente tá vivendo e a gente tá o dia inteiro fazendo política e fazendo escolhas e se posicionando, sabe? Mesmo quando você não se posiciona, você está se posicionando, sabe? Exatamente. Quando você se omite, você está se posicionando. Não é nem um pouco novo o cinema estar dentro da política e a política dentro do cinema. Tipo, a Agitprop e os filmes da Leni Riefenstahl, tipo, todos eles têm relação com política. Então, o próprio desenvolvimento do cinema tem a ver com política. A arte é fruto do momento político que ela tá vivendo. Isso tudo que você me falou me lembrou 2 vídeos que eu fiz. Um que era sobre a escravidão voluntária, que eu li um prefácio lá do Admirável Mundo Novo. Eu li o livro, depois eu fui ler o prefácio, né? Pra não pegar nada de spoiler. E daí eu relacionei justamente com essa coisa dessa escravidão voluntária, da gente servir a empresas ou ideais e ficar defendendo aquilo. E também tem um vídeo sobre filmes alemães para entender o nazismo, que é explicando todo o contexto. Porque, tipo assim, não é porque os alemães são burros e isso aconteceu na Alemanha, é isso aí. Tipo, não, existe todo um contexto para que uma nação inteira seja levada para uma parada que foi absurda, assim, na história da humanidade. E, então, isso era uma das coisas que eu tinha em mente também quando eu criei o Coletivo 32, que é juntar áreas diferentes. O Coletivo 32 são 32 canais educativos das áreas de ciências humanas. Então tem de história, de geografia, de cinema, de música. E a ideia é que a gente tenha os temas mensais que podem ser aplicados em todas as áreas. Então, muito legal isso. E a gente tá fazendo assim na guerrilha, porque... Mas esse tipo de coisa que vale a pena se fazer. Pois é. É porque, tipo assim, todo mundo que tá fazendo os canais do Coletivo 32, a maior parte tem um outro emprego, que é o que paga as contas, porque o YouTube não paga. As ciências humanas, elas têm que se unir, sabe? As exatas e as biológicas estão bombando no YouTube. Nossa, estão mesmo. E as humanas são sempre marginalizadas, porque não precisa estudar humanas. Pra que você precisa estudar sociologia e filosofia? E é geralmente a galera de humanas, não menosprezando as outras áreas também, mas geralmente a galera de humanas tem muito conteúdo, mas não tem necessariamente domínio da linguagem ou dos aparatos até. Quantas pessoas que são incríveis, mas a pessoa, sei lá, não tem como gravar. Ou ela fica dependendo de alguém pra fazer e por isso ela não faz, sabe? Então tem alguns empecilhos aí e a galera é muito mal de gestão também, né? Tipo, porque a gente é de humanas. Entendeu? Então, às vezes, a pessoa é incrível, mas ela não tem essa visão, né? Da coisa enquanto negócio mesmo. Sim. Tem um canal no Coletivo que é o Vestibular em Cena, que a gente tem parceria com eles. Ah, maneiro. A gente tem playlist junto com eles e tal, que fala sobre cinema e história. Ah, que maneiro. A ideia do Coletivo é justamente que se você conhece um canal do Coletivo, você tem 31 outros canais pra buscar e conhecer algum conteúdo que vai fazer sentido pra você, sabe? Não sou o único canal de cinema no YouTube, inclusive, seu canal tem tudo a ver com o Coletivo 32, menina. Vamos conversar sobre isso. Mas, enfim, não sou o único canal falando de um viés mais educativo e tal. Então, eu acho que existe esse papel hoje em dia e eu vejo isso dentro do YouTube, tipo... Antes, eu queria que meu canal crescesse, eu queria que meu canal chegasse pra mais gente. E eu cheguei num limite ali que o meu canal nunca chegou em 400 mil inscritos. E eu acho que faz sentido.
Tipo, as pessoas às vezes comentam, o seu canal não tem tanta visibilidade quanto deveria ter e tal. Talvez ele deveria ter, mas assim, não é condizente com a nossa realidade. Eu acho que a internet, ela sempre foi uma lupa da sociedade. Com certeza. Então, quando as pessoas falam que na internet só tem gente burra, não, é porque as pessoas burras têm voz e elas amplificam muito mais. Porque antes, quando você falava uma bobagem num grupo de amigos, ficava só ali. Sim. Só que se você falar uma bobagem num WhatsApp ou numa rede social, vai se propagar. Sim. Então, não é que a gente tem gente burra, a gente tem a sociedade na internet. Sim, exato. E o YouTube é isso também. Então, a gente trabalha dentro do público que a gente tem e eu recebo um feedback positivo do público que me assiste. Não tô comprometida a aumentar o meu público, é lógico que se ele aumentar vai ser ótimo, mas de aprofundar o meu conteúdo e de fazer uma coisa também que seja boa pra mim, boa pro mundo, eu acho. Você cria um outro tipo de relação com as pessoas, né? É diferente do que a pessoa que passa lá e, sei lá, tipo, ou só pra falar uma bobagem, ou só pra pedir o próximo vídeo, né? Que tipo de diálogo? Quer dizer, nem existe o diálogo, né? Eu odeio quando as pessoas pedem o próximo vídeo. E eu me dei conta disso, assim, de como é diferente o público. Primeira vez que eu fui conversar sobre o YouTube com o Cauê Moura. Faz muitos anos isso. E ele falava que quando os fãs dele encontravam ele na rua, falavam assim, vai se fuder, seu filho da puta, não sei o quê, tá. E, tipo, comigo é abracinhos e fofinhos. E, eu amo os seus vídeos, eu Porque a adorei o imagem vídeo que você passa, a maneira como você se comunica, suas escolhas editoriais, sei lá, tudo isso são códigos, né? Que as pessoas vão absorver e vão te devolver de alguma maneira, né? Sim. E eu nunca fui alvo de hate, justamente porque eu sempre lidei com comentários negativos e com críticas de uma maneira muito serena. Então, se a pessoa chega no meu vídeo sobre Lei Rouanet pra dizer que todo artista é vagabundo, às vezes ela não vai receber uma resposta, mas se ela traz um questionamento válido, por mais que ela seja contra a Lei Rouanet, contra o cinema nacional, vai ter um argumento bem embasado ali. Bom, e a gente tava falando um pouco dessa coisa de se manter estimulado, né, criativamente e tal, e principalmente pra quem já tá há muito tempo, né, nesse meio. Queria um pouco que você comentasse que momento é esse que você tá vivendo agora. A gente falou do PC Siqueira, né, ele falou dessa coisa de quando você tá há muito tempo, meio que você chega, sei lá, 30 anos, você olha pra trás e fala, talvez eu queira começar do zero em outra coisa, ou eu queira pegar um gancho aqui e ir pra um outro lugar que tem a ver com cinema, mas é um outro lugar e tal. Você tem pensado nisso? Você tá vivendo esse momento? Cara, eu tô pensando muito a respeito disso, porque eu tenho visto que tem tido cada vez menos interesse em anunciar no meu canal, porque é absolutamente normal, né? Existem canais novos e gente mais motivada. Então, eu acho que talvez o YouTube comece a ser um pouco mais... não secundário no sentido de cuidado que eu tenho com ele, mas sim de fonte de renda mesmo, né? Eu quero voltar pro cinema, que eu comecei a fazer os meus vídeos, e daí eu meio que larguei o cinema de fato. O que eu faço hoje em dia é muito mais jornalístico do que cinematográfico. Então, eu já comecei a fazer algumas produções, até trabalhei com o Lucas em algumas delas, em todas elas. Sou produtora das coisas dele. O meu momento é mais ou menos esse. E também, nesse último mês, eu comecei a me organizar, porque eu tava sentindo que eu tava muito num caos, assim, dessa coisa de trabalhar em casa e é isso aí, vamos ru. Então, eu comecei a colocar horários bem certos, assim, pra acordar, pra dormir. Ao contrário do que as pessoas pensam, né? Que é uma vida... Nossa, que liberdade, né? Que liberdade. Você tem que se autoimpor isso. E eu acho que o que mais tava me consumindo era ficar naquele scroll eterno do Instagram, sabe? Então, eu me limitei a usar por hobby as redes sociais durante 3 horas por dia. 1 hora de manhã, 1 hora de tarde. Tem como saber quanto tempo você passou em cada rede também? Tem. O Instagram pelo menos tem isso, né? Não, mas no iPhone tem o Screen Time, que é um aplicativo nativo. E eu tinha colocado um limite de 4 horas pra mim. Eu sempre tava batendo esse limite de redes sociais, né? E daí eu falei, cara, que estranho isso, né, e tal. Então, durante o meu período de trabalho, eu posso mexer no WhatsApp pra responder coisas de trabalho, ou pesquisar alguma coisa e tal. Mas o meu tempo reduziu muito. E daí, quando eu vou usar a internet como lazer, como eu só tenho 1 hora, eu não quero gastar essa 1 hora só fazendo isso aqui no Instagram. Eu quero postar um conteúdo diferente, quero ver não sei o que no Stories e me atualizar no Twitter e tal. Então eu tô melhorando a minha interação em telas. E a partir das 10 horas da noite eu não vejo mais telas. Não vejo TV, não pego o celular, não mexo no computador. A não ser que eu esteja vendo uma série ou um filme que vai se estender depois das 10. Mas em geral das 10 até meia-noite eu não tenho mais telas. Isso tipo me fez... um detox, né? Isso me fez dormir melhor. Eu sempre tive sono leve, com facilidade pra acordar, mas também facilidade de pegar no sono.
E eu vejo que o meu sono tá sendo mais profundo, que eu tô descansando mais, acordando inteira. E eu acho Porque que isso... tem um clássico que já deve ter vivido muito isso, que é aquela coisa de antes de dormir ficar com a cabeça Sim, ficar rolando girando. ali. Não, às vezes você, nem sem olhar pra tela nenhuma, você fica repassando o seu dia seguinte, repassando o que você tem que fazer, o que você tem que entregar, o que aconteceu no seu dia. Tipo, vira uma coisa assim muito... Eu vivia muito isso, às vezes, sabe? A cabeça não para. Tipo, o corpo tá cansado, mas a cabeça não para, sabe? Eu acho que eu tenho pouco disso, porque eu não sou uma pessoa muito ansiosa. Eu acho que a internet fala muito sobre ansiedade, né? As pessoas têm falado bastante sobre isso, mas o meu perfil é um pouco mais letárgico. Então, o meu problema era justamente que eu ia pensar no meu dia seguinte quando já era o dia seguinte. Então, tipo assim, eu não me planejava pra acordar cedo. Eu acordava na hora da cabine, já ia e vamos. E aí, quando era tipo 1 da tarde, eu pensava, o que eu preciso fazer hoje? E daí não dava tempo de fazer nada. Então eu ficava me sentindo culpada. Então o que passava pela minha cabeça, a minha tela mental antes de dormir era, putz, não fiz nada hoje. Ai, nossa, o que foi que aconteceu no meu dia? Nossa, é horrível. E daí eu bloqueava esses pensamentos entrando no Instagram e ficando lá dando like em várias fotos de pessoas que não existem. Porque, né, Photoshop, Facetune, aquelas pessoas não existem. E daí eu parei de seguir várias pessoas dessas, assim. Se é uma pessoa muito bonita, com fotos muito bonitas, eu tenho que conhecer ela pessoalmente, pra fazer sentido eu segui-la, sabe? Sim. E daí eu comecei a seguir também pessoas normais, assim, que as fotos não são todas incríveis, maravilhosas em praias paradisíacas. Sim. E eu sentia essa diferença de quando eu era mais nova, assim, quando eu era adolescente. Antes de eu dormir, como não existia smartphone, né? Eu ficava pensando como é que ia ser minha vida. Ficava, tipo, sonhando acordada. Nossa, eu fazia isso muito. Ou ouvindo rádio. Ouvindo música também, às vezes, eu colocava. Ou rádio, porque às vezes tinha uns programas. Eu lembro que tinha um programa, eu tava conversando com alguém, não sei, quando esses dias falando, uma época eu já tive banda e tal, e na época que eu era adolescente, eu acompanhava muito de perto essa cena independente daqui de São Paulo e tal. E aí tinha um programa que era uma galera, acho que, não sei se era da SPM ou da Belas Artes, mas só meninas, acho que era da Belas Artes, que criaram um programa de rádio, que foi pra uma rádio que nem existe mais, que era Brasil 2000, nem sei se existe ainda, mas era um programa que passava, tipo, da meia-noite à 1 da manhã de quinta-feira, que chamava Banheiro de Meninas. Só tocava banda de meninas. Ai, que legal. E elas falavam sobre essa cena, tanto brasileiras quanto gringas. Então era só isso. Pelo menos a vocal tinha que ser mulher, o resto podia ser cara e tal. E aí vários amigos meus conseguiram colocar música no programa e tal. Então era a maior adrenalina pra mim. Eu dormia super cedo, né? Porque eu tinha que ir pra escola e tal. Mas aí esse dia de quinta-feira, tipo, eu dormi 1 da manhã porque tinha só 1 horinha que eu ficava, tipo, essa coisa de esperar uma coisa que vai acontecer e se dedicar pra aquilo e viver aquilo de fato, né? Não é uma coisa efêmera, tipo, é meio que um evento. É uma coisa tão simples que é meio que um evento dentro da sua semana. Então tem um valor aquilo. Isso. Tanto que eu lembro até hoje, sabe? De como eu ficava esperando e tinha essa expectativa boa. Não era uma expectativa de ansiedade negativa, né? Sim. Então, eu coloquei dentro desse meu planejamento pra minha vida, justamente porque eu gosto de produção, eu sou aquela pessoa super organizada, eu consegui manter isso nesse último mês. Então, das 10 até meia-noite é esse período onde eu não tenho telas e daí eu posso ler, posso fazer crochê, porque eu sou uma idosinha. Posso arrumar meu quarto, arrumar minha vida, fazer artesanato, brincar cozinhar. Com os gatos. Isso. Nossa, minha gata que é tão carente, coitada, ela ficou super feliz. Lá em casa todo mundo é carente. Eu tenho uma cachorra e 2 gatos. Todo mundo é carente. Tudo do bonde da carência. Porque a gente tá o tempo inteiro assim, ó. E eles não conseguem entender o que é isso, cara. E daí eu acho que isso é uma coisa que a gente na internet não fala. A gente fala assim, compartilha esse vídeo, dá aquele like, não sei o que e tal. A gente não fala, desliga o celular. Sim. Desliga o computador. Tem hora pra você fazer esse tipo de coisa. Sim. Então, isso foi uma das coisas assim que eu meio que... A gente é engolido, né, por isso, de alguma forma. Sabe qual foi a melhor atitude que eu fiz? Acho que no final, não sei se foi no final do ano passado ou nesse ano, mas eu sei que faz muitos meses. Colocar no não perturbe eterno. Eu tô fazendo isso também. Não, isso mudou minha vida. Mudou eu não sei mais o que é o celular vibrando. Então, o meu celular não vibrava. Desde 2013, o meu celular tá sempre no silencioso. Então, chegava a notificação e eu via, sabe? Porque se ficasse vibrando, ou mesmo num toque bem baixinho, isso ia me incomodar o dia inteiro. O tempo inteiro. Eu vibrava, era um inferno, eu coloquei não perturbe e nunca mais consegui tirar. Então, o meu tá sempre no silencioso. E agora ele tá no não perturbe mesmo. Porque às vezes eu tô no computador e a tela acendeu por uma mensagem e eu me distraio. Labrador, sabe? Sim, sim. Então, é silencioso e não perturbe. E no meu WhatsApp, vou até ler pra vocês qual que é o meu status do WhatsApp. Sabe aquela mensagenzinha que aparece? Esse daqui. Esse é maravilhoso, gente. Nem tô ganhando pra fazer essa publicidade. Quando você vai me mandar mensagem no WhatsApp, tá escrito detox digital. Vou te responder até o fim do dia, mas se for urgente, me ligue. Porque eu não vou responder rápido, eu não vou ficar... eu tenho 3 horas. Bem, então, porque eu
Às vezes demora muito pra responder. Eu também às vezes dou umas mancadas, assim, mas se a pessoa já sabe que se é urgente ela vai me ligar, então fica menos gente no vácuo, né? Então eu acho que isso foi dessas coisas assim que eu aprendi nesse momento da minha vida, é que a gente tem que dar o limite pra internet, porque essas empresas, elas querem o máximo da gente. O Facebook quer que você passe mais tempo, o Instagram quer que você passe mais tempo, o YouTube também. E a gente essa demanda do público, que também que já tá engolido por essa dinâmica também, né? Sim. Isso acaba se revertendo pra gente, que tá produzindo coisas. Porque a gente tem o lado do consumidor e o lado do produtor também, né? Pense, você que está assistindo, o tanto que você está vivendo através da vida de outra pessoa. Tipo, ver o Instagram do influenciador na balada, ver o Instagram da pessoa fazendo a feira, sei lá, tipo, fazendo várias coisas incríveis, você falando, nossa, minha vida é horrível porque eu não faço tanta coisa legal. Mas você pode fazer essas coisas legais. Sim. Essas pessoas, às vezes, elas estão colocando só a parte incrível do dia delas. Não, porque... é uma vida editada, né? Total. Não dá pra acreditar em tudo que você vê na internet, em todos os níveis, tipo, até imagem. Você viu aquele negócio do aplicativo que faz vídeo da pessoa falando uma coisa que ela nunca falou? Nossa, não. Eles fizeram um teste, vários testes, Eu sou uma assim. avó, assim, com relação a isso deu muito o que falar nos Estados Unidos recentemente, esse ano, assim. Eles pegaram alguns vídeos de personalidades, tipo, bota o Obama falando uma bobagem, assim, mas uma bobagem inofensiva pra mostrar como aquilo funciona. Tipo, eu não me lembro qual era o exemplo do Obama. Eu acho que era, tipo, ele cantando uma letra de música, alguma coisa assim. O aplicativo pega várias imagens... Eu vou explicar isso no Não, já tá rolando. Já tá rolando? Tá rolando. Tá. Então, esse aplicativo, ele pega várias imagens da pessoa que já foi filmada em vários ângulos, com a boca aberta, assim, assado, não sei o que, com a voz, dando vários timbres. Então, eles colocaram um vídeo do Obama, eu não lembro exatamente qual era o exemplo, mas, tipo, cantando uma música famosa. Então, é possível fazer isso. Então é justamente essa coisa de não acredite em tudo que tá na internet. Sim. Não acredite em qualquer texto, porque qualquer pessoa pode ter escrito aquilo. Não acredite em foto, porque tem Facetune e Photoshop. E não acredite até em vídeo, porque existe esse aplicativo. Até os criadores descontinuaram, porque pode ter usos negativos, enfim. Então esse é o meu momento da internet, de fechar a porta da internet, assim, tipo... A gente tá com a tela ligada e aquilo é um portal mesmo, é a porta. Tipo... E tudo trabalha pra que isso continue... aberto, né? O tempo todo, né? É tipo o chamado, assim, sabe? A TV é a porta pra Samara entrar. E desgraçar a sua vida. Você tem que fechar esse portal aí, porque a ansiedade ou a letargia ou todo esse hate, ele não é uma invasão. É você que liberou isso, é uma evasão da sua privacidade. Sim. E isso aí. Tomem cuidado com o que vocês... Crianças. A idosa do YouTube avisou. Eu sempre incentivo as pessoas a fazerem as coisas, a criarem seus canais e tal. Eu dou aula na IC, né? Aqui em São Paulo. E tem a ver com produção pra YouTube e tal. E eu vejo que as pessoas já chegam nessa ânsia, né? De, mas qual que é o esquema? Fazer qual acontecer. Fazer acontecer. Mas eu acho que todo mundo tem que passar um pouco por essa fase, sabe? Não, sim, mas é ruim porque a pessoa já começou num negócio, num espaço novo ali, que ela vai criar uma coisa, já com esse bando de expectativa irreal, que é transmitida por essa ideia superficial do que ela acha que é o que a pessoa que cria pra internet, e que é a vida dessa pessoa. E aí ela já começa... Aí a coisa da frustração, né? Você coloca 1000 coisas ali que não condiz, né? Sim. Eu vejo que tem pessoas que ouvem quando você fala isso, sucesso não é tudo, dinheiro não compra felicidade e tal. Tem pessoas que realmente levam isso. E tem as outras que falam assim, comigo vai ser diferente. Eu não vou cair nessa armadilha. Só que, invariavelmente, isso é uma estafa mental. Tipo, passei 6 anos sem tirar férias, fazendo vídeo todo dia. Todo dia não, mas toda semana. Disso, né? Teve época que eu fazia 3 vídeos por semana. Não é uma questão de, eu fui fraca, sabe? Todo mundo vai chegar num ponto de exaustão. Então, importante reconhecer seus próprios limites e se respeitar, né? E saber o que a gente quer. Sim, com certeza. Porque ser famoso, só pelo ser famoso, né? A gente tinha falado no outro vídeo lá, que tá no meu canal, sobre o tempo da gente pensar sobre as coisas, o tempo da gente consumir, digerir aquele conteúdo. Especialmente quando a gente vê um filme, né, que demorou, sei lá, 2 anos pra ser feito, você vê ele em 2 horas e daí você já esqueceu dele em 2 minutos. Sim. Você tem que parar isso e acontece pensar. muito que rola muito também no meio cinéfilo, essa coisa duas coisas muito bizarras, que é uma coisa da competição de quantos filmes você viu por ano. Preguiça total disso. Mas rola. E Rola outra total. coisa também, festival. Sei lá, Mostra de São Paulo, Festival do Rio, qualquer festival ou mostra, que as pessoas ficam nessa coisa, eu tenho que ver 5 filmes por dia, senão eu
não aproveitei o festival. Nossa. Beleza, né? Cada um faz o que acha que tem que fazer. Mas eu fico pensando, às vezes eu vejo 3 filmes por dia e eu saio assim, morta. Quando eu faço maratona Apenas, de Oscar, entendeu? eu vejo 5 filmes por dia. Lá em Botafogo, no Rio, tem, tipo, 5 ou 6 cinemas no bairro que são muito próximos, que você pode ir andando. Muito legal. Então eu consigo fazer uma programação lá que eu vejo 5 filmes num dia no cinema. Eu saio com dor de cabeça. Não, o mínimo, né? Então, tipo, eu faço isso numa sexta-feira, que daí eu vou relaxar o final de semana. Sim. É impossível fazer isso em todos os dias de um festival. 10 dias fazendo isso. Nossa, tá inviável. doida. Eu E acho você que- não digeriu aquele filme. É que nem você fazer, sei lá, 5 grandes refeições por dia. Você vai chegar na próxima refeição ainda indigesto da última. Tem uma coisa, a gente tava até falando do Arthur Tuoto aqui já, né? Que a gente já mencionou, você já falou dele no seu canal, já falei aqui também. É uma coisa que ele falou nessa época que tava no final do ano passado agora, que tava essa coisa da, não sei o que, competição de número de filme. Aí ele falou no Twitter uma coisa que eu super acredito, que é, não importa quantos filmes você viu, mas sim o que você fez com eles, né? Porque o que você... Não também que você é obrigado a produzir alguma coisa, entende? Mas o que de fato aquilo impactou na sua vida, ou o que de fato você criou em cima de uma experiência que aconteceu. Sabe, não tô nem falando de vídeos, tô falando no sentido mais geral até. Sim. E, sei lá, né? Meio estranho, né? Eu acho que a gente fala pouco no YouTube sobre a digestão do filme. Sim. Essa sua série de vídeos sobre as trademarks dos diretores, a minha série do Analisando, são um pouco disso, assim, de você pegar um filme e a pessoa não percebeu alguma coisa, porque justamente ela viu e passou, e logo ela já estava respondendo mensagem. Tipo, os meus amigos da escola, na época que a gente ia na locadora, alugava um filme e via juntos, Nossa, era uma eles experiência. era incrível. E eles falam, tipo, até hoje, eles falam assim, cara, você era a única pessoa que eu via que quando acabava o filme você botava os extras. Tipo assim, não importa que a gente tava na sua casa e a gente tava querendo conversar, sei lá. Você botava os extras, você ficava vendo, sabe? Porque você não quer sair daquele universo do filme. Então, eu meço um pouco isso, assim, quando você vai ver filme no cinema e as pessoas saem nos créditos. Se você não tá morrendo de vontade de fazer xixi, que às vezes isso acontece. Que é sempre o meu caso. Dá uma chance pra ficar até o final, ver o nome daquelas pessoas, sabe? Nossa, Tipo, eu sou pirada em nome de crédito. você vê um nome assim, Gente nossa, que do nome céu. engraçado, nossa, que nome legal. E eu fico tem um fazendo amigo com uns nome links, legal. assim, né? Conforme você vai conhecendo as pessoas, tipo, que não são necessariamente diretor, roteirista e É, tal. quando você Sei lá, um conhece diretor as de pessoas, fotografia, ou um editor que é famoso, ou editora, enfim, figurinista, sei lá, tem pessoas que, sei lá, despontam e tal. E aí você começa meio que fazer um link, né, dessas pessoas que estão lá, né? Cara, uma coisa que eu piro muito também são as pessoas que não estudaram cinema, mas elas estão dentro dos créditos. Tipo, motorista, Sim. maquiador, camareira, copeira, Sim. catering. Então, essas pessoas às vezes nem vão ver o filme que elas estiveram envolvidas Sim. na produção, mas a gente tá lá lendo o nome delas. Sim. Porque a gente deve esse filme a elas, né? Sim. Então, eu acho que é importante a gente falar mais sobre o tempo de digestão dos conteúdos. É porque tudo trabalha pra esse ritmo alucinante. Frenético das máquinas. A gente tá entrando nos tempos modernos. Total, a gente já tá, né? É. Tá entrando, a gente já tá ali, Já né, tá no nos meio tempos da engrenagem. modernos. E eu acho que o Netflix também já é uma outra janela aqui, talvez a gente nem aprofunde muito, mas Netflix com essa história do binge watching, tipo, é uma coisa que contribui demais, assim. Sim. Sei lá, beleza, né? Tudo bem, tem série que às vezes é um conteúdo mais leve, tudo, dá pra você assistir coisas na sequência. Mas eu acho que esse mecanismo, né? Esse mecanismo da própria plataforma, ela já atua nesse sentido, né? Eu acho que é uma coisa Meu, geracional. os caras o fazem momento que a ranking gente- de séries, quando lança séries, tipo, sei lá, séries que foram assistidas em menos de 24 horas. Nossa, O ranking das séries que foram mais Mais vezes binged. assistidas. mais maratonadas. Cara, isso é muito doido, né? Então, a minha relação com as séries, eu não gosto muito de série, né? Mas quando eu começo a ver uma, eu não consigo ver muitos episódios em seguida, assim. A não ser quando é uma série bobinha, tipo Friends, por exemplo, que é uma Sim. coisa leve, Grey's Anatomy. Mas recentemente eu vi Tuca and Birdie, que é uma série animada na Netflix, que é dos mesmos criadores de BoJack Horseman. São 8 episódios, foi cancelado, infelizmente. Não vai ter segunda temporada. Mas é incrível. E daí, tipo assim, eu terminava o episódio e eu ficava com ele, assim, pra mim, sabe? Eu não conseguia maratonar, porque primeiro eu não queria que acabasse logo. Eu sabia que era só 8 episódios, então vamos saborear. Conforme a série vai passando, assim, na metade, ela vai começando a entrar nos temas tão profundos. Tipo, logo no começo ela já é um pouco mais aprofundada do que qualquer outra coisa leve, assim, que você vai ver. E ela vai entrando em umas paradas, assim, muito pesadas. Você não tem condição de ver aquilo em 24 horas, sabe? Sim. Pra mim, essa é a sensação. Quando eu fui ver Chernobyl também, uma coisa que você tem que parar e pensar um pouco.
Por mais que você tenha vontade de ver o próximo, sabe? Tipo, Sim. a série foi feita pra dar aquele gancho, mas Sim, lógico. você tem que pensar sobre o que você viu também. E eu acho que a gente tá vivendo esse contra-movimento, momento no né? cinema também. Você termina de ver um filme do Vingadores e já tem gancho pro filme do Thor. E daí termina o filme do Thor, tem o gancho pro filme da Capitã Marvel, sei lá. E daí você tá sempre nessa de você tem que ver... E você não pode pular um, sabe? Quando eu fui ver, acho que foi Capitã Marvel no cinema, eu falei, tipo, nem tô muito afim de ver, mas eu não vou entender o próximo Vingadores se eu não tiver visto. Vira um pré-requisito, né? É. E pra que você precisa entender também? O que tem pra entender nesses filmes, cara? Sei lá, é um fenômeno cultural, é importante ser falado, mas... quando um diretor bom, tipo o Taika Waititi, que eu fiz uma análise lá do Thor Ragnarok, que daí eu acho que ele botou umas subcamadas ali que realmente valem a pena. Mas as pessoas viram o filme e elas não viram isso. Porque elas estão lá naquela coisa de... você viu aquela referência porque a roupinha do fulaninho é a do HQ tal, não sei o quê. Não pensa sobre a linguagem cinematográfica. Geralmente quando se fala dessas franquias e tal, de filme de super-herói, fica muito no extra-filme, né? A discussão fica muito pautada no extra-filme. Né? Cara, tem uma youtuber que eu amo, que é a Lindsay Ellis. E ela fez um vídeo maravilhoso sobre a teoria do Foucault, da morte do autor. E ela explica essa teoria de que o Foucault colocou que se a obra tá pronta, assim, você não tem que ir perguntar pro artista o que ele quis dizer com aquilo, Por isso né? que Lynch nunca responde nada sobre os filmes dele. Tá vendo? Death of the author. Porque você tem, por exemplo, a J.K. Rowling, que tá sempre no Twitter respondendo perguntas sobre os personagens e falando que o Dumbledore era gay e gostava de... Como é que foi o negócio que as pessoas começaram a brincar? Que gostava de fazer homenagem com o Dobby. Então, tipo... Bruno morrendo nos bastidores. Mas enfim, aí essa teoria é justamente contrária a algumas coisas que a gente tá vivendo, tipo esse exemplo da J.K. Rowling, que você sempre quer saber mais a respeito do universo, né? E nesse vídeo da Lindsay Ellis, ela entrevista o John Green, que tem um personagem, autor, que representa essa morte do autor, que é o que acontece no A Culpa das Estrelas, que a personagem pergunta pro autor favorito dela o que acontece com os personagens depois que acaba o livro. É muito mais amargo, né, esse encontro, né, no filme. Pois é, e tipo assim, é uma obra. E eu acho que isso houve muito essa discussão dentro do cinema na época da origem. Porque as pessoas ficavam querendo saber se o peão caiu ou não. O peão cai ou não, dependendo da pessoa que tá assistindo, dependendo do momento da vida que você tá vivendo. Escolhe você o final, ó que lindo, você pode escolher. E o que significa isso? Vai e escolhe, entendeu? Exato. Se você acha que não tem discussão. O peão obviamente caiu. Por quê? Isso tá dentro do seu olhar. Quando você fala alguma coisa sobre a obra, isso tá falando muito mais sobre você do que sobre a obra. Então, se o peão com certeza não caiu, por que você é uma pessoa assim tão esperançosa? Por que você viu tanta esperança assim no filme? É a viagem que você comprou ali, né? E é isso que eu acho que entra dentro desse discurso do outro que você falou, que é o que você faz com o filme depois. Quais interpretações você dá para aquilo, o que você vê. Inclusive, eu vou fazer um vídeo sobre isso, que é que a gente nunca vê um filme duas vezes. Com certeza. Nossa, muito bom. Esse é o título, Fica aí ligado que vai surgir esse vídeo. Tem que ser o título. Isso surgiu porque eu fui fazer um workshop com um diretor de teatro. Porque eu amo teatro e eu tinha deixado isso de lado, assim. Porque se eu deixei o fazer cinema de lado com o YouTube, o teatro, então... Nunca quis ser atriz, não é minha parada. Mas os exercícios de teatro são uma coisa, muito... Tipo, parece uma sessão de psicologia intensa, assim, né? Aí ele falou assim, que o espetáculo é sempre único. Porque o ator tá diferente, a iluminação tá diferente, o público tá diferente. Da pessoa tá diferente. E o filme, apesar de ser exatamente o mesmo filme que você vê, ele não é o mesmo filme. Não é. Já tô dando spoiler aí do meu vídeo. Não, posso falar? Eu fui cair na besteira. Na besteira não, né? Porque eu precisava por motivos de trabalho, né? Eu ia fazer um debate, uma exibição, um debate de má educação. E aí, até então, má educação era meu... Que o Moldova era, tipo, sei lá, meu segundo diretor favorito, assim. Apesar de eu estar bem decepcionado com ele atualmente, mas... E aí acontece, né? Todo mundo fica senil um dia. Exato. E aí, a Má Educação, até então, era o meu filme favorito dele. Aí eu fui rever esse ano. Cara, não rolou. Fiquei mal. Mas ressignifiquei total, sabe? Tem muita coisa que eu tenho medo de revisitar por isso. Muito. Fiquei muito triste, porque pra mim foi tão impactante a primeira vez que eu vi. Mas tão... Tipo, não sei nem falar quanto, sabe? Mas pode ser que você também criou a imagem do filme incrível. Tipo, não, esse é o melhor filme da minha vida. Não, esse filme é maravilhoso.
E não era maravilhoso, mas é uma mentira que você vai contando tantas vezes que se torna uma verdade. E daí quando você foi revisitar, foi uma ele não sensação era real tudo do isso. momento, né? Mas aí, sei lá, corta Joyce de 10 anos depois. E você viu outras coisas. Sim. E você você desconstruiu o mito de que Má Educação é o melhor filme do Almodóvar. Isso é muito louco, né? O mito que Mas você dá contou pra medo. si mesma. Mas dá medo de rever os filmes. Eu tenho muito medo de revisitar. Mas eu acho que, assim, pelo ponto de vista nostálgico também, às vezes é importante. Tem umas músicas, assim, que eu escuto que eu lembro do que eu tava vivendo. Por exemplo, quando eu me mudei pra São Paulo, que foi um momento, assim, bem inseguro também. De muitos mixed feelings. Nossa, filmes marcam muitos momentos da minha vida. Tipo, filmes, assim, sei lá, eu olho uma imagem rolando na internet e eu lembro exatamente de como é que foi o dia que eu assisti, como que eu tô assistindo, porque que, sabe assim? Tem alguns filmes que tem um link muito real, assim, com o que eu tava vendo. É muito louco isso. Eu acho que isso faz parte também dessa coisa da gente digerir o filme. Que a gente viu naquele momento, ele significou tanto, porque você deu tempo pra ele falar com você. Sim. Tipo, quando acaba o filme, é aí que começa o nosso trabalho, a nossa parte. Total. De deglutir isso. Aconteceu uma coisa interessante também, nossa, a gente não fecha nada, só abre. Nossa, Frankenstein. Que bom que é você que vai editar. Se vira, né? Uma coisa muito louca, não sei se você já assistiu Felizes Juntos, do Wong Kar-wai. Não. E eu assim, super assiste. E aí eu fiquei muito impactada com esse filme, assim, que também tem muito a ver com o momento que eu tava vivendo. Não revi, porém, o filme ele foi rodado na Argentina. Tem umas cenas nas cataratas, né? Em Foz. E na Argentina. A maior parte em Buenos Aires e numa cidade mais pro sul e tal. E aí eu fui pra Argentina nesses tempos, tipo, mês passado. E aí eu fiz um rolê de revisitar as locações. Cara, eu fiz isso com alguns filmes também na Califórnia. Eu vi. É maravilhoso. Mas então, foi maravilhoso, foi tipo incrível, altas histórias com relação a isso. Tem lugar que não existe mais, tá tipo abandonado, tem lugar que ainda existe, tudo. Uma série de coisas, eu fiz vídeos e tal. Tipo, eu vi o filme acho que uns 4 ou 5 anos atrás. E aí eu fiquei meio que lembrando de como esse filme impactou naquele momento. E como que a minha relação hoje já é outra, assim, sabe? Tipo, o que aconteceu naquele momento, beleza, tá guardada. Mas eu já sei que se eu assistir de novo, vai ser totalmente diferente. Porque o tema do filme tinha a ver com coisas que estavam acontecendo comigo naquele momento. Então foi uma coisa que casou muito, sabe? E hoje já não, assim, necessariamente, né? Sim. Porque Isso que você falou de lugares que não existem mais me lembrou uma pira que eu tenho de ensaios fotográficos. De lugar abandonado. De lugares abandonados. Eu amo! Você conhece esse fotógrafo? Qual? Eu acho que é Seth Lawless o nome dele. Não sei. Ele é Pode o ser que eu cara... tenha visto alguma coisa dele, mas eu não vou te lembro passar o não. Instagram dele. Ele é o cara, lançou vários livros, ele é o fotógrafo do rolê dos lugares abandonados. Então, Cara, é assustador, mas é muito incrível. Eu sou viciada nisso. É maravilhoso. Cara, a gente tem muita coisa em comum. Eu queria fazer o gancho pra isso, que é o seguinte. Uma vez eu vi um ensaio fotográfico desses de um resort abandonado em Poconos, que era uma região dos Estados Unidos que estava muito bem e estava prosperando e tal. E do nada foi abandonada porque surgiram outros lugares que eram o novo destino. Sim. E vários resorts lindos, maravilhosos, Foi o que aconteceu com abandonados. Atlantic City também, né? Sério? Tipo, a Marilyn ia desfilar nas paradas que tinha nas ruas em Atlantic City, quando era o destino da galera, o lugar, 1000 coisas. E aí ficou mó lama depois. Tipo, o hotel abandonado lá. Tipo, era um rolê de glamour nos anos 50, tipo... Então, a gente tá vendo esse momento agora com a morte dos malls dos Estados Unidos. Vendo Stranger Things, a temporada 3, eu fui atrás disso e eu conversei com alguns amigos em grupos de WhatsApp e eles mandaram vários materiais legais. Que é justamente você ver a decadência do shopping, o shopping abandonado, com várias lojas fechadas. E daí me lembrou pra uma meditação que eu fiz esses dias, já porque agora eu tô no meu cronograma, meditar todo dia. Uma meditação bem legal, que era um guru lá falando que a gente nunca pensa que a gente não é eterno. A gente não se confronta. A gente tem que se confrontar com a ideia de que a gente é mortal e que a gente vai morrer. E quantas pessoas que estão nos livros de história que fizeram parte, sabe? Por exemplo, assim, você pensa em atores famosos, quanto mais tempo pra trás você vai indo, menos gente tem. Não é porque tinha menos ator. É porque a gente vai lembrando cada vez menos das pessoas. Então, o legado delas também desaparece. E a maior parte das pessoas não vai ficar nos livros de história. Então, a gente tem que viver o nosso momento agora, porque ele não vai voltar. E a gente tem que apreciar tudo. Tipo assim, você tem que olhar a árvore que tá na sua frente e ver que ela é aquela árvore hoje. Amanhã ela não vai mais ser aquela árvore. E daqui a 20 anos você não vai mais estar aqui. Cara, é muito louco esse negócio de lugar abandonado.
Eu conheci esse cara, sabe por quê? Esse fotógrafo. Por causa das cidades fantasmas na China. Você tá ligado nisso? Não! Você não tá ligada nisso? Não. Eu vou te mandar muitos links. Ai, meu Deus. Amém. Mas é medonho. Eu mando. É medonho. Eu fiquei pirada nisso. Foi aí que eu descobri esse cara. Porque tem um monte de cidade na China que é tipo cidade fantasma por quê? Tipo, sei lá, o centro da China rural, só tem plantação de arroz e camponês fudido. E aí tá todo mundo, tipo, nas grandes cidades e não tem pra onde ir a galera, porque é muita gente, tipo, todo errado. Hong Kong, que acho que é o metro quadrado mais caro, que tem aqueles apartamentos caixão, que a pessoa só dorme e pendura No as Japão coisinhas tem essa dela. parada também. Cara, eu fiquei fascinada num livro desse de fotografia de Hong Kong, que é o lugar mais caro. E a terra é do governo. É. Então... Você, tipo, nunca é sua, né? Você, tipo, aluga. Cara, esse negócio das cidades fantasmas é, tipo assim... A galera começou a construir um monte de cidade perfeita, emulando cidades e arquiteturas de outros lugares. Isso é o mais doido. Então tem, tipo, uma mini Veneza, uma mini Paris. Tem, tipo, aí começaram a construir um monte de hospital, um monte de universidade e colocaram, tipo, uma prefeitura. Pra quem sabe as pessoas irem pra As lá. pessoas irem. Só que o que aconteceu? Surpresa. O que aconteceu? Cidades estavam prontas, lindas, maravilhosas, tipo, construiu umas, assim, nova. E aí, as imobiliárias foram lá, compraram tudo, superfaturaram e ninguém conseguiu se mudar. Porque as pessoas não têm dinheiro. Porque as pessoas ganham, tipo, $10 por semana e o metro quadrado da bagaça é 150. Tipo, Nossa. quem vai morar nesse lugar? Aí virou cidade fantasma. Por causa do dinheiro. Bom, então não sei se a gente tem uma grande conclusão no final desse... Só sei que nada sei. Muito louco. Exato. Só sei que nada sei. Façam o que vocês amam. Não deixem de fazer o que vocês amam. Então acho que antes de voltar a fazer, não deixem de fazer, né? Exato. Porque a gente tá nesse processo de voltar a fazer. De retomar. E tenha o momento de desligar. Respeitem seu corpo e sua cabeça, né? Eu penso muito nisso nos animais, né, que a gente tava falando de gato, cachorro. Eles não entendem o que a gente tá fazendo com um quadrado na nossa mão. Sim. E, cara, imagina que triste a pessoa que você ama tá, tipo assim, o tempo inteiro. Sim. E você não tá entendendo, você não pode fazer aquilo junto, sabe? Sim. Então, pelo bem dos animais com quem você mora, sejam eles de 4 patas ou de 2 patas, desligue o celular e o computador e a tela da TV em algum momento, conversem, interajam. Sim, com certeza. A gente tá nesse processo, a gente não tá falando aqui que a gente também é dono da verdade, porque a gente sabe tudo, né? Vamos tentar fazer um uso moderado aí e consciente, que eu acho que a gente fica até mais criterioso com o que a gente vai fazer. Com certeza. Não preciso ficar esse tempo todo. Se vocês gostam de vídeos loucos assim também, sugiram, né? Quem sabe a gente faz parte 2, parte 3, Nossa, né? seria Faz incrível. continuações, né? Aí você pode fazer lá no Rio comigo. Sim, vamos marcar. Então é isso, obrigada. Ai, Adorei. obrigada. Adorei também. Foi muito bom. Vamos fazer mais. Sim, com certeza. Confira meu canal e os links que você deixar aqui embaixo. A gente vai hiperlinkar tudo, toda essa doideira que a gente falou aqui e também o vídeo que a gente fez no canal de verdade. Então, a gente espera vocês aqui e por lá também. Isso, e comenta aí com os seus desgraçamentos mentais nesse vídeo. Quais são os forninhos que vocês estão tendo que enfrentar nesse Essa momento? barra de segurar. Nesse momento atual, hoje, 2019. O que tá sendo pra vocês? Vai.